Bom dia, bem-vindos à audiência pública Paraná Competitivo para quem? Seria uma alegria se a gente estivesse discutindo aqui incentivos fiscais para a geração de renda e emprego no Paraná, mas estamos discutindo uma caixa preta que temos no Paraná de incentivos a apenas algumas empresas e indústrias em detrimento a outras que tanto geram emprego e renda dentro do nosso estado. Desde 2012, já são 5 fábricas regionais de refrigerantes que fecharam aqui no Paraná. O programa Paraná Competitivo nasceu, em teoria, para fomentar a indústria paranaense e estimular investimentos em renovação e tecnologia, infraestrutura e logística. No setor de bebidas, acontece exatamente ao contrário. A razão é simples. Nós potencializamos a concentração de mercado, ajudando gigantes de certas áreas em detrimento aos menores produtores. A política fiscal do governo prejudica empresas estaduais em prol de multinacionais. A relação entre o governo e a Ambev, uma relação obscura até então. Nós, como deputados aqui, não conseguimos acesso ao protocolo de intenção, fizemos inúmeros pedidos de informação que foram negados pela liderança do governo, através da lei de acesso à informação também não obtivemos sucesso e não há informação sobre esses protocolos e os cumprimentos das intenções. O governo, em teoria, deveria manter a neutralidade fiscal e não favorecer, como no caso Intela, a maior empresa de bebidas do mundo, medidas que prejudicam a indústria local. O princípio da neutralidade é um dever positivo, através dos tributos restaurar a igualdade de condições, tratar de forma desigual os desiguais para que a gente tenha uma chance de competição. E a não intervenção, no caso de igualdade de concorrência, seria a tão pregada livre concorrência dentro de condições equivalentes. O artigo 146-A da Constituição Federal diz que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União. Prevenir desequilíbrios. O que acontece hoje no Paraná é um aumento nesse desequilíbrio. Nós estamos criando desequilíbrios no nosso estado. Gostaríamos muito que o governo e a Secretaria de Fazenda estivesse presente para explicar como conseguem conceder benefícios tão grandes sem aprovação do CONFAS, sem a divulgação de números exatos sobre estes benefícios e o que nós entendemos como renúncia fiscal, eles chamam de incentivo fiscal. O Estado abre mão, mas diz que é um incentivo. Incentivo seria se a fábrica da Ambev tivesse sido feita lá no Vale do Ribeirão. Mas ao lado da 277 em Ponta Grossa, nós estamos fazendo uma renúncia fiscal. Gostaríamos de saber quais justificativas, por que o CONFAS não foi informado. Esses incentivos e benefícios devem ser direcionados por segmento para todo o setor. Se há incentivo para a fabricação de cervejas, que todas as cervejas obtenham o mesmo incentivo e as mesmas facilidades, ou ainda que as pequenas obtenham mais facilidades para chegar perto das grandes. Não se pode favorecer uma única empresa. Durante os últimos anos, como eu disse, foram inúmeros pedidos de informação, foram inúmeras tentativas através da lei de acesso, todas elas negadas. Eu, e esse slide em particular, é a minha opinião, que a política fiscal do governo é desastrosa, foca na arrecadação e dificulta a economia do Estado, castigando as micro e pequenas empresas paranaenses. Somos contra tais medidas direcionadas. No nosso entendimento, menos impostos, mais empregos, micro, pequenas e médias empresas devem ser valorizadas e gostaríamos que o Estado estivesse aqui hoje para buscar mais desenvolvimento com menos tributos, porque menos tributos, no nosso entendimento, são mais empregos. Uma premissa que nós, como paranaenses, temos todos que entender é que, por conta da federação fiscal no Brasil, nós temos esse modelo de guerra fiscal envolvendo o ICMS. Pensamos em guerra fiscal
automaticamente nos vem à cabeça o ICMS. Mas em todas as esferas, nós temos disputas entre entes federativos. Agora mesmo, nós temos uma lei complementar que está confrontando os municípios em relação a determinados setores, que é uma alteração de dezembro de 2016 do Congresso Nacional. Então essas disparidades são naturais no ambiente da federação. Mas nós, como paranaenses, temos que entender que desde os meados da década de 90, quando a economia brasileira, o Estado do Paraná foi pioneiro nisso, se abriu às empresas estrangeiras, aos investimentos de acionistas estrangeiros em empresas brasileiras. Essa adoção dessas políticas não tornou-se uma opção para os estados, ela tornou-se uma obrigação. E o Estado do Paraná fez isso muito bem, seja para empresas de capital genuinamente nacional, seja para empresas de participação de investimento estrangeiro, indistintamente das bandeiras políticas que governaram o Estado. Estou falando de 1995 até as datas atuais. Distintos partidos, distintas ideologias, todas atraindo investimentos dentro desse ambiente de guerra fiscal. O fato é que houve um julgamento importante sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em 2014, no Supremo Tribunal Federal, em que 18 ADIs, 18 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas a rodo, de maneira conjunta. Por quê? Porque eram todas envolvendo a falta do requisito da aprovação prévia pelo CONFAS, por um convênio do CONFAS, dos benefícios que os estados, nesse ambiente de guerra fiscal, poderiam ou não conceder. Há uma lei complementar no Brasil, de 1975, que é a Lei Complementar 24, que estabelece esse requisito de que efetivamente exista um convênio autorizativo prévio, impondo condições e limites para o estabelecimento da concessão desses benefícios fiscais. Foi uma festa, os estados ao início não fizeram isso. O Estado do Paraná embarcou nessa toada, porque se não fizesse, lamentavelmente ficaria para trás. E o Supremo declarou inconstitucional a Lei Estadual 14.165 de 2017, que lastreava uma série de benefícios. Uma série de benefícios. O que o Estado, o que a Secretaria de Fazenda deveria ter feito diante disso? Deveria, obviamente, ter encaminhado uma nova proposta legislativa para esta Casa, regulamentando essa matéria, mas simplesmente a lei foi revogada. Fica revogado o disposto no artigo 7º e artigo 11 da Lei 4.165 de 2007, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então criou-se de lá para cá uma situação em que nós, no direito, chamamos de anomia. É como se não existisse uma lei no Estado do Paraná desde então que impusesse esses limites. O que faz o Executivo quando encaminha os projetos a essa Casa? E nós somos combativos. Eu tenho que registrar aqui o papel da Ordem, porque é um dos principais argumentos que a Ordem sempre traz. A Ordem traz a questão para Vossas Excelências legislarem, só que traz uma autorização de delegação normativa. Estabelece que todos os limites e condições sejam delegados a uma norma chamada Decreto do Secretário de Fazenda. É uma artimanha que, lamentavelmente, passa muitas vezes desapercebida por conta de uma singela menção no texto legislativo, mas que delega esses poderes para o Poder Executivo. Nós temos aqui no Estado do Paraná, fazer o registro, uma autoridade na doutrina nacional, o professor Clemerson Merlin Cleve, inclusive procurador do Estado do Paraná, professor da Universidade Federal do Estado do Paraná, que já há muito tempo combateu a impossibilidade de nós termos uma atividade legislativa do Poder Executivo por meio de decretos.
Se nós pegarmos o decreto, se nós examinarmos o decreto 64334 de 2017, nós não vamos encontrar uma lei que passou ao crivo desta casa impondo todas as condições que estão lá colocadas nesse decreto. Esse decreto permite dar nós também no direito chamamos de discricionariedade, um poder decisório para a Secretaria de Fazenda que exige cuidados. Não estou, obviamente, suspeitando ou colocando aqui em dúvida qualquer ato administrativo, estou fazendo uma análise do ponto de vista jurídico da legislação estadual. O decreto é uma avenida livre para que a Secretaria de Fazenda tome essa discricionariedade. Isso recebe uma regulamentação, hoje é uma norma de procedimento fiscal conjunta número 1, de 22 de maio de 2017, em que existe a obrigação de publicação, por exemplo, desses atos, quando uma empresa vai e faz o pedido na Secretaria de Fazenda. Mas é uma publicação limitada. Não há uma publicidade do pedido, do requerimento, das justificativas que aquela empresa encaminha para a concessão de um benefício fiscal, que, volto a dizer, é legítimo e necessário. Nós estamos nesse jogo. Não estamos questionando se o benefício deve ser dado ou não. Ele deve ser dado, mas o conteúdo do pedido, as questões que não estejam abrangidas por sigilo tributário e fiscal, que são sim protegidos pela Constituição, essas sim deverão, desde sempre, sofrer publicação. Não unicamente, por exemplo, como essa norma de procedimento fiscal estabelece, artigo 1º, inciso 7, publicar despacho autorizativo. É o final da emenda, o despacho autorizativo do secretário de Fazenda, de acordo, prossiga-se, ponto, Curitiba, etc. Artigo 6º, inciso 3 da norma de procedimento fiscal. Publicação do termo de acordo de regime especial. Não é suficiente. O termo de acordo de regime especial é como se fosse a publicação do regime especial qualquer, que qualquer outro contribuinte pode ter um regime especial para transferência de créditos, um regime especial para um despacho alfandegado automático. Não é suficiente. Teria que haver uma transparência maior sobre o nosso entendimento. E já encaminhando para o final, eu gostaria de dizer que essa foi uma preocupação nacional e o resultado do julgamento dessas 18 ADIs em 2014 teve resultados relevantes. Por exemplo, a resolução 13 do Senado Federal, que é a chamada resolução dos portos, que acabou com aquela questão das operações interestaduais e os diferenciais de alíquota gerarem créditos genuínos ou não entre as federações, entre as unidades da federação. Mas o que, digamos assim, moveu e animou uma solução por parte do próprio Congresso Nacional foi a votação da Lei Complementar 160 de 2017 e a celebração do Convênio 190 também de 2017 do CONFAS, em que inclusive o Estado do Paraná é signatário. O secretário de Fazenda estava lá, muito bem representado. E esse convênio ele trata de duas questões, basicamente. Primeiro, da transparência, ou seja, foram colocados prazos, senhores deputados, que eu, na minha humilde opinião, acho que já deveria ter sido encaminhada uma iniciativa de projeto de lei a esta casa por parte do Executivo para atender no Estado do Paraná essa Lei Complementar 160, que estabelece um prazo até 29 de março. Nós estamos hoje, dia 20, aqui 9 dias, nós teríamos que ter uma lei publicada disciplinando um depósito de informações no portal do CONFAS de todos os atos celebrados até agosto de 2017. Não existe essa lei no Estado do Paraná. E há um segundo prazo, até 30 de setembro de 2018, para que os atos praticados de 2017 em diante também sejam todos eles clarificados. E que até 31 de dezembro de 2018, as secretarias de Fazenda, todas elas, depositem não só os termos de acordo ou os atos publicados, mas todos os documentos, inclusive os protocolos de intenções, junto a esse portal do CONFAS. Portanto,
não se trata mais de uma questão de solicitar a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Fazenda disponibilizar ou não esses documentos, ou comparecer ou não na audiência pública, que eu acho que é importante estar pelo menos presente, porque essa é a dialética do regime democrático, mas é uma imposição do convênio. E por que esse convênio e essa lei complementar estão disciplinando essa matéria? Porque essa matéria traz a obrigação da remissão tributária em relação aos convênios regulares. Então eu deixo aqui no ar, já encerro essas considerações de minha parte, fazendo um questionamento para que nós possamos raciocinar numa saída aqui de modo conjunto. Se o Estado do Paraná tem uma anomia desde 2017, como nós vamos pensar numa remissão, num perdão tributário de todos esses benefícios concedidos desde então? Nós vamos dizer que nós nos valemos de um decreto, e desde 2014 nós não temos essa legislação, a nossa legislação foi declarada inconstitucional. Como é que nós vamos... Eu acredito que haja um impasse do ponto de vista da Secretaria de Fazenda de como lidar com essa situação. Porque uma coisa que é bastante simples ao nosso entendimento é você levar isso à publicação, já deveria ter sido atendido esse requisito. Outra situação é você lidar com a remissão desses benefícios, com multa, sem multa, quais são os benefícios regulares, quais são os benefícios irregulares. Isso tudo, do ponto de vista jurídico, não tenho dúvida nenhuma, criará um ambiente de insegurança jurídica. Essa seria a nossa contribuição. Eu gostaria de agradecer a paciência dos senhores e me colocar à disposição. Eu vou passar um videozinho que nós entendemos como extremamente interessante, para que a gente possa pautar um pouquinho mais a nossa reunião de hoje. No ano de 2000, montamos uma indústria de refrigerante regional na cidade de Santa Teresa do Oeste. E junto conosco várias empresas, na mesma época. E empreendemos ali e a marca se destacou e crescemos. Só que chegamos a um dado momento quando o produto foi líder, vamos dizer, na região, por qualidade e atendimento, as grandes marcas começaram a nos massacrar, comprando espaço, tirando nós da prateleira de supermercado. A gente não está na contramão, quem está na contramão é o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, Foz do Iguaçu tinha uma indústria, fechou. Santa Terezinha de Itaipu tinha uma, mudou para o país vizinho que é o Paraguai. Francisco Beltrão fechou. Pato Branco fechou. 40 e poucos anos o Moarama, do nosso companheiro Pedrinho, fechou. E agora Santa Teresa do Oeste, diante do momento econômico, das dificuldades, nós optamos por fecharmos as portas também. É um momento difícil. Pensei, foram muitas noites sem dormir, mas chegou um dado momento que tivemos que virar a mesa. Como diz o gaúcho, é melhor nós descer do cavalo agora, todo meio esfolado, do que continuarmos e quebrarmos o nosso pescoço. Então, a gente, como diz a minha filha, fazendo a aposta, e o meu menino, pai, o pessoal está nos cobrando. O que aconteceu? O pai quebrou? A firma faliu? Digo, não, minha filha, nós paramos para não chegar a esse ponto. Mas aqui, gente, se não mudarmos o rumo do setor da indústria, estou me emocionando, regional, cerveja, refrigerante e a cachaça também, olha, será o fim, vai acabar ficando só as grandes, só as multinacionais. Então, eu acho que esse vídeo, essa palavra do Gilmar, ela representa praticamente toda a nossa polêmica que conta no setor de bebidas no Paraná. Falando um pouquinho já do Paraná competitivo, quando você vê as premissas do Paraná, do Decreto-Lei 6.434, você fala lá, manutenção das atividades empresariais, geração de postos de trabalho, melhoria de competitividade, geração de riqueza ao Estado. Eu gostaria, uma pena que o nosso representante da Secretaria da Fazenda não esteja presente, mas eu gostaria de perguntar a ele, aonde é que está preenchido esses requisitos? Manutenção das atividades empresariais. Não. Você está levando uma situação
problemática para o mercado, você não tem manutenção das atividades empresariais, você tem o fechamento das empresas. Geração de postos de trabalho. Gente, quando nós analisarmos a RAIS, nós não podemos buscar informações em meros locais, a bel prazer, que estão lá de números. Vamos buscar a RAIS. Quando eu pego geração de postos de trabalho, somado à fábrica da Ambev de Almirante Tamandaré, com a fábrica da Ambev de Curitiba, ela gerava em torno de 1.000 empregos. Hoje estamos com 700, já se baixou 300 empregos. Cadê a geração de postos de trabalho? Não existe geração de postos de trabalho. Melhoria da competitividade. Gente, eu estou autorizando, o governo autorizou mexer na composição do produto. Quando eu mexo na composição do preço, eu vou levar para o mercado produtos mais baratos. Agora, e aí você faz uma pergunta. Como pode uma cerveja que vem lá da Europa, que percorre 10.000 quilômetros, mais barato que uma empresa, uma cerveja produzida aqui no estado do Paraná? Aí quando você analisa a situação tributária, você consegue entender. Agora, como que eu posso levar para o mercado uma competitividade melhor? Eu não estou levando para o mercado uma competitividade, muito pelo contrário, estou fechando uma empresa. Geração de riqueza ao Estado, também eu estou gerando riqueza ao Estado. Se eu estou fechando, estou complicando a vida do empresário, eu não estou gerando riqueza ao Estado, eu não estou gerando emprego, eu não estou gerando capacidade de tributos. Nós vamos verificar, através do convênio, que ele investiu 580 milhões de reais na construção da cervejaria de Ponta Grossa. Olha, quando você pega o convênio, se eu comparar uma fábrica regional que queira, vamos falar do Albino lá de Paranaíba, que queira investir também 580 milhões de reais, se ele não viesse pelo convênio, ele pagaria 12% do ICMS, ele pagaria 69 milhões a mais. Assim, aqui a Ambev já gerou uma economia, já ganhou 69 milhões de reais, isso está no convênio. Isso estou falando somente do ativo imobilizado, do ativo permanente, eu não estou falando aqui de compra de matéria-prima e compra de produto importado. Estou falando tão somente de ativo imobilizado. Então anota esse valor também. Vamos lá. Continuando com as aberrações desse convênio, e aí, desculpe a expressão da palavra, porque nós não conseguimos entender. Eu tenho 75% de crédito presumido quando eu vendo para fora do Estado. Gente, todos nós, empresa, qualquer setor, quando vende para fora do Estado, eu tenho uma alíquota de 12%. A Ambev tem uma redução de 75%. Faça favor. 3%. Então vamos lá. Eu peguei uma análise do Guaraná Antártica e o Guaroto. O Guaroto vendido para Santa Catarina 3,85, o Guaraná Antártica 5,69. Veja lá, a alíquota de 12% é igual para todo mundo. Valor de ICMS 0,68, quanto 46 da Garoto, ela vende mais barato, portanto paga menos de ICMS. Crédito presumido de 51 centavos por unidade. Vamos multiplicar este valor ao volume total. Ou seja, a Guaraná Antártica paga 0,17 centavos quando vende para fora do Estado, contra a Garoto que paga 0,46. Então, que incentivo que eu estou fazendo aos fabricantes regionais do Estado do Paraná? Vamos pegar a microcervejaria. A microcervejaria hoje, na verdade, eles têm uma situação favorável, porque o momento é favorável a eles, mas tem um momento que não é favorável justamente por causa disso. Porque quando eles vendem para fora do Estado, eles têm que pagar 29%, desculpe, 12%, mas não tem o crédito presumido. E quem deveria estar incentivado dentro do Estado? Com devido respeito, é a pequena empresa e não a grande companhia do setor de bebidas. Dá uma alíquota efetiva de 3%. Vamos lá. Aqui a outra, mais uma vez, desculpa, outra aberração. Aqui eu acho, do meu ponto de vista, eu não tenho grandes conhecimentos no mundo jurídico, mas aqui está um crime. Por quê? Porque o Estado do Paraná, o Poder Executivo, deu um desconto na pauta de 10,34. Ele não poderia fazer isso, porque o ICMS substituto é do consumidor, é o consumidor que está pagando lá.
E assim ele paga, de um valor de R$100, ele tem que pagar praticamente 90% do Estado. Ele dá um desconto, ele não poderia dar esse desconto. Você pode ver que ele começa com 6,9, vai 8,62 e vai de 2014 até 2020 com 10,34. Esse aqui é uma outra situação que você praticamente você liquida toda a concorrência, porque você está dando um desconto em cima de uma coisa que você não poderia dar. Eu fiz um cálculozinho em relação a essa parte, que aí, ó, eu tenho uma base de cálculo, peguei Brahma Chopp e a cervejaria Spoller de Londrina, 6,92, isso nas vendas oriundas internas de outros estados. Eu tenho a base de cálculo reduzida, tenho 29% de alíquota de ICMS para todos, né? Eu tenho 1,80, 1,19 e eu chego ali numa alíquota de 26%. O que o Paraná Competitivo fez? Vocês prestem atenção. Eles estão, desse convênio, eles estão diminuindo as alíquotas efetivas praticadas no setor de bebidas. Ora, para a venda interestadual, eu mudo para 3. Aqui, na substituição tributária, que ele não poderia ter feito, ele reduz para 26. Veja, isso aqui, as alíquotas de ICMS só podem ser aprovadas dentro da Casa Legislativa. Não pode modificar. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Como é que você vai concorrer com produtos de tamanha penetração no mercado, uma redução de ICMS substituto? Vamos lá. Bom, aqui eu trago para vocês um cálculo que nós fizemos, e aí, mais uma vez, a gente fica chateado com a falta da Secretaria da Fazenda, porque a gente gostaria que a Fazenda contestasse esse número, esse é um cálculo parcial. Tá? Eu chego tão somente no que se refere ao ICMS substituto, no que se refere à venda interestadual, eu tenho 880 milhões de reais num período de 8 anos, que o Estado veta a lei aprovada nesta casa, dizendo que não tem 12 milhões para dar para os pequenos fabricantes. Com toda sinceridade, eu não consigo entender. Por mais racional que eu seja, por mais pessoa vivida no setor, eu não consigo entender. Bom, senhores, aqui está a cláusula M, da qual foi incluído no convênio enquanto nós estávamos aprovando aqui dentro. Essa aqui é a cláusula M. O que ela fala, essa cláusula? Ela fala que a alíquota efetiva de todos os produtos do setor da Ambev tem uma alíquota de 12%. Veja, se eu fizer uma pergunta aqui, eu vou responder. Qual é a alíquota efetiva da cerveja para dentro do Estado? 29%. Qual é a alíquota efetiva do refrigerante? 18%. O que o Estado faz? Reduz para 12%. Reduz para 12%. Se eu fizer a conta dentro do Simples Nacional, uma empresa que fatura mais de 50 bilhões de reais está no Simples Nacional. Com apoio do Estado. O Estado que deveria ser neutro está tendendo por outro lado. Não poderia ter feito dessa maneira. Isso aqui, ela vai turbinar a renúncia fiscal. Porque as vendas internas, tudo que eu vender dentro do Estado, eu tenho uma alíquota efetiva de 12%. Então, quando você presta atenção por que eles não estão aqui, porque não tem como justificar isso aqui. Com toda sinceridade, deputado, eu não tenho como justificar uma alíquota de 12%. Vamos lá. O que isso na prática representa? Nós pegamos lá o Guaraná Antártica e é o seguinte: se eu vender a R$10, eu tenho uma alíquota de 18%. Né? No Guaraná Antártica eu tenho 18% para a Bacíndia, eu vou pagar 1,80 para os dois. Olha o benefício que a alíquota dá. Ela me dá R$1,20 de benefício, porque eu reduzo a alíquota de 18 para 12. Eu tenho 60 centavos de renúncia, enquanto que o concorrente do lado não tem. E aí eu volto de novo. O tributo compõe o custo do produto. E quanto menor o meu tributo, menor o meu preço praticado no supermercado. O consumidor vai buscar o mais barato. Vai buscar aquele que tem maior presença nacional. Aquele que tem uma forte penetração no mercado é o que vai ser vendido. Por favor. Aqui... E aí tem mais uma situação também interessante, né, que aí eu faço a conclusão do total da renúncia. E
E mais uma vez, a gente fica chateado, que gostaria que a Secretaria da Fazenda estivesse aqui justamente para dizer se isso aqui está errado ou não. Mas no nosso ponto de vista, como nós ficamos 24 horas por dia pensando no setor de bebidas, 24 horas por dia calculando o setor de bebidas no Brasil, nós temos pleno conhecimento que isso aqui não está errado. Eu tenho 69 milhões de renúncia fiscal pelo meu ativo imobilizado, lá atrás quando eu construí a fábrica. Tenho 101 milhões de reais somente do ICMS do Instituto, mais o interestadual. E tenho mais 146 milhões da cláusula N, que é os 12% da alíquota efetiva para vendas dentro do mercado interno do Paraná. Isso me dá uma renúncia fiscal de 317 milhões e 2,6 bilhões de reais no período de 8 anos. E aqui eu lembro as palavras do governador. Nós não temos 12 milhões para conceder de incentivo para as pequenas fábricas de bebidas no Paraná. Mas tem 2,6 bilhões de reais de renúncia fiscal para a maior empresa de bebidas do mundo. Se nós quisermos transformar ela no simples, ela tem que vir, pelo menos, discutir com a gente, se nós vamos ver se conseguimos deixar ela no simples. Nós, que recentemente conseguimos buscar, não faz muito tempo, o setor de refrigerantes e cerveja e conseguiram entrar dentro do simples. Até então, 2013, ninguém estava, a cervejaria foi até um pouco mais tarde, 2015, se não me engano, 2016. Nós não estávamos dentro do simples, nós éramos comparados a empresas grandes também. Seja uma microcervejaria, uma fábrica de refrigerantes, uma grande companhia, todos eles estavam no mesmo patamar. Só que os incentivos fiscais dessas empresas grandes são enormes. E a própria Ambev, ela está no balanço dela. Ela está no balanço que ela recebeu no ano passado, só de subvenção, 1,6 bilhões. Está no balanço dela. Ela está lá. E onde que ela recebe essa subvenção? É dos estados. 317, da onde que é? É do estado do Paraná. Então, se nós quisermos transformar essa empresa numa empresa do Simples, ela que passa por dentro da Assembleia Legislativa, por dentro de todos os meios democráticos, para ver se nós conseguimos colocar ela no Simples, né? Porque para nós não nos cabe uma outra situação. Aí tem mais uma questão, senhores, que aí é uma questão minha particular, que é a cláusula de proteção. Está aqui dentro do convênio. Eu defini de cláusula de proteção. Como que uma maior empresa do mundo, no setor de bebidas, precisa ter proteção? Pergunto aos nossos associados que estão aqui. Quem é que de nós tem uma proteção? O Estado compromete-se a estender automaticamente a Ambev os benefícios concedidos a outras empresas com gêneros similares do setor que, eventualmente, receberam tratamento mais benéfico. Se nós conseguimos um tratamento mais benéfico, a Ambev também leva. Agora, faço a pergunta. Quem protege no mercado todos os nossos fabricantes que estão aqui dentro? Quem protege? Cadê a cláusula de proteção? Então aí você fica questionando também uma outra situação da própria cervejaria, da própria companhia de bebidas Ambev. Cadê a responsabilidade social dela? Será que é só geração de emprego? Será que ela não poderia ir um pouco mais além, respeitar um pouco a concorrência? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é de um absurdo sem tamanho. Não pode, de maneira alguma, colocar uma cláusula de proteção. Senhores, o que é como de consequência nós temos disso aí? Geração de emprego, não temos. Nós não temos geração de emprego. Só na fábrica de refrigerantes nós tínhamos 21 empresas, hoje nós temos 16 empresas de atividade. E eu sou bem sincero, ou muda, ou nós vamos fechar. Nós não temos outra saída a não ser fechar. Porque ninguém vai conseguir sobreviver. A partir do momento que eu deixo de recolher um ICMS, no outro dia está lá a Receita já aplicando multa de 75% do meu imposto que eu não recolhi. O meu imposto é 29%, 18%, enquanto da grande companhia é 12%. Agora, me dê as mesmas condições para ver se eu não consigo concorrer adequadamente no mercado. Nós, pequenos fabricantes, não temos medo, não, de maneira alguma, de discutir produto por produto. Nós temos medo, sim, dessa eficiência, que ela tem junto com o Poder Executivo. Mas a eficiência do mercado, ela não tem. Ela não gera proximidade com a comunidade como nós geramos. Nós não temos medo de concorrer com esse pessoal.
Nós temos medo, sim, desses incentivos concedidos de forma diferente. Então, a consequência é uma só. Eu não estou gerando emprego, não estou gerando uma competitividade no mercado. Eu vou fechar a empresa. E se nós não mudar rapidinho, nós fecharemos muito mais. E aqui eu trago uma figura que ilustra exatamente o que efetivamente acontece nesse convênio. Olha lá, eu dou um incentivo justamente à empresa que não precisa, ela enxerga cada vez mais e melhor o mercado, enquanto que o pequeno paranaense fica ali de cara com o muro. O que deveria ser o correto? Colocar as duas caixinhas debaixo do pequeno, porque ele conseguisse enxergar o mercado de forma clara e igual ao grande. E não ao contrário. Isso aqui é uma desigualdade, é de uma forma assim, também absurda, porque eu estou promovendo a desigualdade setorial. Eu não posso, de maneira alguma, promover a desigualdade. O poder público não pode promover a desigualdade. Se nós queremos ter uma sociedade mais justa, nós temos que diminuir, amenizar as desigualdades. E aqui o que foi feito? Eu não estou, simplesmente está aqui, até nós tivemos mais cópia do Paraná, do convênio feito com a ABER. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui é de uma insensatez sem tamanho. E aí nós puxamos aqui duas, para finalizando já, mais duas. Um projeto de lei para garantir a transparência. Senhores, nós como entidade, usamos a lei da transparência. Em nenhum momento eu consegui ter. Eu não consegui arrancar do Estado nada. E foi feito perguntas e perguntas e perguntas. Nós corremos todo o ambiente administrativo de vinho. Em nenhum momento. Mas por que o Estado não entrega? Gente, aqui não é uma questão nem de ser governo, nem de ser oposição. Se nós estamos lidando com a coisa pública, nós temos que ser transparente. Nós somos gestores da sociedade. O poder público é gestor da sociedade. E nós não conseguimos. E não se consegue, não se consegue. Este convênio só veio à tona, efetivamente, em função de uma discussão aí. Debate. Senão, nós não teríamos. Estaríamos lá no Diário Oficial, uma parte resumida do coisa. E aí eu acho interessante, porque o secretário da Fazenda, não posso deixar sem falar dele, já que ele não está aqui, ele fala que, segundo Costa, aqui na Gazeta do Povo, desse domingo, que teve a oportunidade de ler essa reportagem, ele fala, segundo Costa, o benefício da cervejaria está restrito ao semestre adicional gerado. Não, senhor. Em nenhum momento está o convênio adicional. Em nenhum momento o convênio fala incrementado. Isso aqui é tudo. Ele, na verdade, não está sendo honesto praticamente com a sociedade paranaense, porque não é o adicionado. Em nenhum momento. E nós percorremos várias vezes o convênio baixando a palavra adicional. Não tem. Vamos mudar a palavra para incrementar. Também não tem. Tá? Aí você busca a transparência e não consegue. Uma outra situação que aí também eu acho que é extremamente engraçada, que aí quando você questiona o poder público para que ele te entregue as informações, ele mesmo sai em defesa das empresas dizendo que é sigilo fiscal. Gente, a partir do momento que eu, empresa, eu, ente privado, preciso de um incentivo, quero buscar um incentivo estadual, eu tenho que abrir mão do meu sigilo fiscal. Se não peçam. Deixe claro, eu acho que daria para nós criar uma lei para obrigar as pessoas que querem, as empresas que querem ter o benefício de incentivos estaduais, que abram mão do seu sigilo fiscal. Põe um termo aditivo lá, como fizeram o termo aditivo, incluir a cláusula E no convênio, crie um aditivo. Você tem que abrir mão do sigilo fiscal. Você pode ou não pode, uma outra situação. Mas, pelo menos é isso. Acesso à informação, nós temos que gerar acesso à informação. Se nós não gerar acesso à informação, nós como entidade não trabalhamos e não conseguimos gerar as informações necessárias. Né? E aí, por fim, eu acho que seria uma posição, não sei onde a gente poderia alterar, né? Mas assim, incentivos têm que ser concedidos por setor e não por CNPJ. Ou o setor inteiro está incentivado, ou ninguém está incentivado. O que eu não posso fazer, e aqui tem as suas agravantes, né?
é que foi incentivado justamente aquilo que não precisa. E aí, não, finalizando, né, eu acho que isso aí, o Poder Legislativo deverá auxiliar o setor, convencendo o Poder Executivo de que a única forma de construir isonomia é considerando os mesmos limites fiscais do Paraná competitivo às empresas paranaenses. Não tem outra saída. E aí, vejam os senhores, para finalizar a nossa fala, nós fizemos um trabalho que eu digo perfeito de cidadão, né, procurando a Assembleia Legislativa, e lá na frente o Tribunal de Justiça cassou, deu uma liminar, concedeu uma liminar, suspendendo os efeitos da lei. Então você leva, ganha, convence, mas não leva. Enfim, nós estamos de novo numa situação extremamente complicada. Agradeço a todos, desejo a todos um sucesso. Muito obrigado.